estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Mas antes de eu falar da nossa série que está começando hoje, eu quero falar na Leona Scarpe, o nosso mais novo patrocinador, a minha querida Jalmara Torres, que fez direito comigo e agora ela esteve aqui já no programa, uma menina que falou sobre autoconhecimento e reinvenção, e ela é o próprio autoconhecimento e reinvenção, e agora ela é dona de uma loja maravilhosa ali na Goitacazes. Leona Scarpe, que está fazendo anúncio, vocês vão ver o anúncio no intervalo. E eu estou aqui com esse colar maravilhoso que é de lá. Ela vende sapatos, bolsas e acessórios que você não viu em lugar nenhum, tá? Então fica aí o convite e um abraço muito grande para Jalmara Torres e para Renata Lousada Lima, que também fez direito comigo na mesma turma, ano 2000, e é a modelo preferida da Leona Scarpe. Um abração para vocês duas, muito sucesso, e eu tô aqui com meu colar maravilhoso. Logo logo vou buscar mais alguns colares para eu desfilar aqui no programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Agora nós vamos falar da nossa série que está começando hoje, primeiro programa, Longevidade em Foco. Quem vai falar sobre essa série? Um garoto que já esteve aqui 2 vezes, quer dizer, já teve mais, mas assim, recentemente, né? Que falou sobre bateroterapia e falou sobre mente magra. Fez tanto sucesso que agora o pessoal perguntando e querendo saber mais, que ele vai fazer uma série. Uma vez por mês ele vai estar aqui falando sobre longevidade, que quem não quer, né? Mas longevidade pura e simples, não. Com qualidade e com saúde. Eu passo a palavra para o meu querido Gus Conde. Muito obrigado, Rosilma. Gratidão sempre estar aqui. E muito feliz com essa série, de poder compartilhar essas informações, de poder trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas. Antes de você falar no que você ia falar, eu quero que você fale um pouquinho, assim, muito rápido, sobre o café que eu acompanhei e você participou desse festival aí. Sim. Muito legal, porque o café também faz parte disso tudo. Você vai falar mais pra frente sobre isso, né? Porque a pessoa que saboreia a comida come menos, porque ela fica mais saciada. Sim. E o café faz parte disso. Como é que foi lá no festival? Foi muito bacana, A cidade de Santos está de parabéns pelo festival que aconteceu, o Festival Santos Café. Isso. Aí, né, foi no dia 8 ou dia 10. A estrutura, a organização, parabéns para a cidade de Santos, estava muito bacana o festival todo. E o café, sim, a gente vai entrar um pouquinho mais dentro do café, mas o bom café, ele é uma ferramenta bastante útil nessa questão da longevidade, né? Hoje em dia já tem os estudos comprovando os benefícios do café, mas também na questão da mente magra, na saciedade, para ele te dar uma maior saciedade e você perdurar aí, de repente, por um maior tempo, sem precisar ficar beliscando as coisas. E fale aí pro povo que diz, pô, longevidade em foco, mas quem é esse garoto aí? Será que ele sabe do que ele tá falando? Qual é a dele? Vamos lá. Bom, para quem você conhece minha história, tal, para quem não conhece, eu sou ex-obeso, já pesei 135 quilos e eu acredito que todas as pessoas que tiveram algum problema com o peso, né, ou para mais ou para menos, acabam sendo pessoas que se dedicam mais a estudar, vão buscar mais os estudos, têm mais interesse na saúde, na longevidade, e junto com isso eu tenho a bateroterapia, que é o método desenvolvido por mim com fisioterapeutas, em que meu público é a terceira idade. Então muitas coisas acabam andando de mãos dadas, porque além dos exercícios físicos, a gente passa também essa parte da longevidade, da mente ativa, do reflexo, da coordenação motora, porque a gente tem que entender que se a mente não estiver jovem, não vai adiantar muito o corpo estar jovem, né? E vice-versa também. E o exercício também deixa a pessoa se sentir útil, jovem, para cima. Com certeza. É um estado de funcionamento combinativo, né? A mente e o corpo. Então tem várias coisas que a gente vai abordar dentro dessa série. E ao longo do tempo, assim, eu sou um entusiasta na questão de longevidade, né? Eu estudo bastante diariamente.
a longevidade para passar para as minhas alunas, para passar para as minhas mentoradas, para passar nas minhas aulas, e eu acabei compilando aí uma série de conhecimentos, uma série de informações que eu acredito que seja útil para grande parte das pessoas, englobando também a questão do emagrecimento, a questão dos exercícios físicos, a questão do café, a mente magra. Primeira vez que você veio aqui foi por causa da bateroterapia, que eu nunca tinha ouvido falar. Como é que surgiu essa ideia? Nós temos um programa com ele, vocês podem procurar no YouTube, que ele fala mais detidamente sobre a bateroterapia, mas eu queria só que você desse uma pincelada, claro, porque isso aí foi um grande diferencial seu, sim, né? Sim. A demonstração de grande criatividade que você tem e que você, músico, baterista, transformou a bateria numa terapia. Como é que é isso? Exatamente. Bom, eu morei na Califórnia por 10 anos e lá eu dava aulas de bateria e eu tive um aluno idoso que veio me procurar para aulas. Eu achei assim sensacional aquela questão toda, só que aí eu percebi que ele tinha algumas dificuldades para fazer os movimentos para tocar bateria. E aí eu comecei a desenvolver alguns exercícios para ele. Eu já sempre tive esse pezinho, digamos assim, na questão da longevidade, na questão de exercícios físicos, na questão do bom estado mental, né? Você tá num bom estado mental funcionando, você tá num bom estado mental, num bom estado físico funcionando. Então tudo acaba movimentando junto. E aí eu comecei a desenvolver alguns exercícios para ele, depois levei para o pessoal da Universidade da Califórnia, né, na UCLA. Aqui no Brasil tem alguns fisioterapeutas que me ajudam também, sempre menciono o Dr. Rafael Oliveira, grande abraço. E a bateroterapia acaba sendo aplicada para um amplo espectro de pessoas, né, desde os 2, como a gente falou, até os 102 anos de idade, mas o meu maior público acaba sendo os jovens acima dos 60 anos. Então, devido a eu lidar muito com esse público, hoje são mais de 3.600 alunos já da bateroterapia, isso aí faz com que toda essa pesquisa sobre longevidade, toda essa pesquisa sobre bem-estar, todo esse carinho que eu tenho com todos eles, faz com que essa parte seja bem ativa. E junto com isso eu acabei desenvolvendo a mente magra, acabei desenvolvendo a série, né, a longevidade em foco. Então acho que é uma combinação, são vários fatores que acabam trabalhando muito bem sinergeticamente, todos eles juntos. E a mente magra, nós temos também um programa, você procure no YouTube, no nosso canal, em que a gente entrevista o Gus e ele fala sobre especificamente o que é esse conceito de mente magra. Inclusive a gente vai até entrar algumas coisas alguns conceitos da mente magra, né, dentro da longevidade em foco, porque para você ter uma longevidade, é o que você colocou muito bem no começo, né? Para você, não é só uma questão de você viver mais, é uma questão de você viver mais, mas com qualidade. Né, para você ter essa qualidade de vida. Não adianta viver muito, não quer dizer tanta coisa, né? Se os últimos 10 anos você passou numa cama, ou se você não lembra ou o se nome você das não pessoas que lembra moram quem com é, você, também o que adianta, né? Exatamente. Você não saber quem é. Exatamente. Eu então, me lembro que recentemente eu não vou saber, eu sou péssima de citação. Péssima. Eu não consigo citar as pessoas, mas essa citação é muito interessante. Que eu também não vou saber dizer de quem é, mas não é minha. Em que a pessoa fala assim, que Deus me leve um dia antes que eu perca a sanidade. E eu refleti muito sobre isso, né? O que adianta você continuar, eu quero viver até não sei que idade, se você perdeu a sanidade e não sabe mais quem é, ou às vezes sabe quem é, mas atormenta as pessoas que estão em volta de você, né? Porque os transtornos mentais, eles não causam sofrimento só para a pessoa que tem, causam para as pessoas que gostam dessa pessoa, convivem com essa pessoa, né? Então, com certeza. Existem umas teorias espíritas aí que diz que isso aí é missão, que a pessoa tem que passar por aquilo, tudo bem, mas pode até ser, mas eu acho que você estar causando aquilo, a menos que você não tenha consciência, mas se você não tiver consciência, para que serve a longevidade? Exatamente. Então é complicado, né? A minha avó, por exemplo, ela sempre dizia, ela era muito fervorosa, crente, e ela orava tanto que os joelhos dela eram calejados. E ela pedia todo dia, ela falava isso, que Deus me leve antes de eu começar a dar trabalho para as pessoas. E ela morreu do infarto fulminante. Ok. Que foi o que ela pediu, sabe?
Então e era uma pessoa tão boa, sabe? Então eu fico pensando, que Deus me dê esse merecimento, porque que Deus me leve um dia antes. Me leve um dia antes de eu dar trabalho e de eu perder a sanidade. Legal, legal. Então acho que isso tem bastante a ver com... A Mente Magra vai ter bastante coisas, né, preparando o roteiro da nossa longevidade em foco. Vou trazer bastante coisa da Mente Magra, porque eu acho que, como eu falei, tudo acaba trabalhando de forma sinergética, tudo trabalha, cada um dos seus pilares, mas todos eles têm mais poder quando são trabalhados juntos. E essa série, né, que nós tivemos ideia, e eu estava falando para você que justamente os seus programas têm muita visualização, e o pessoal, depois que passa o tempo, quando foi a Mente Magra, né, mas ele fez um outro programa, uma terapia. Então eu notei como se as pessoas estivessem esperando essas dicas, né? Principalmente a sua credibilidade, porque quando você chega aqui e diz que teve um dia que eu não acreditei, mas você me mostrou a foto, 135 quilos, e você não fez bariátrica, você não fez nada, só aplicando o que você acredita, Exato. Trabalhando a mente, trabalhando a saciedade, né? Então eu notei que as pessoas estavam carentes dessas informações. E como o nosso compromisso aqui é trazer informação válida e de qualidade, né? E dar espaço para jovem, que é o seu caso, e uma referência na sua área, que é também o seu caso. Então nós conversamos e decidimos por essa série. Então, em rápidas palavras, porque no segundo bloco você vai falar dos pilares. Vamos lá. Mas antes da gente interromper para o intervalo, eu queria que você falasse o que essa série vai trazer para as pessoas que estão esperando aquelas questões de eu não como, quase engordo, ou então eu passo uma fome danada e não emagreço, ou eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter vida longa com saúde. O que essa série vem trazer a essas pessoas? Talvez seja uma ideia por trás, um passo que precede isso. Sim, a qualidade de vida, o entendimento, né? A gente até tinha falado de como ler rótulos. O Brasil é muito bom em ludibriar os consumidores, então tem algumas dicas que são bem valiosas na hora de você saber o que você está ingerindo, toda essa questão de conhecimento e tal, mas também uma visão de um futuro melhor, uma visão de sim, é possível, independente de qual estado você esteja, independente de qual condição você esteja, é possível você ter uma longevidade, ainda mais hoje, com a tecnologia do jeito que está, né, com a medicina do jeito que está, existe sim a possibilidade de você ter uma longevidade muito melhor do que talvez você pense a longo prazo, né, a curto, médio e longo prazo. Mas então a ideia é sim o compartilhar das informações, mas trazer essa visão melhorada do futuro, que eu acho que é possível para todo mundo. Longevidade com saúde física e mental. Porque a gente tem notado, né, não só por causa da pandemia, porque isso já, quando eu comecei a fazer mestrado em Direito da Saúde, a maior preocupação, sempre foi discutido lá, isso foi em 2016, era que a saúde mental estava em terceiro lugar no mundo em causa de absenteísmo, e que dentro de muito pouco tempo ela ia ser o primeiro lugar. Aí, em 2020, veio a pandemia. E aí a gente já conversava sobre alguns problemas na área do trabalho, que era a síndrome de burnout. Inclusive um amigo meu, vou mandar um beijão para ele, que ele sempre assiste o nosso programa, o Dr. Edson Carvalho, que tem um trabalho magnífico sobre a síndrome de burnout, né? Que é justamente o esgotamento, você sente um cansaço que você não consegue descansar, né? E aí veio a pandemia. Bom, a pandemia afetou até o desenvolvimento das crianças, que ficaram trancadas, e hoje a gente percebe, né, estudos que elas estão com problema até motor, por ter ficado tanto tempo dentro de casa, sem interação e tudo isso que a gente sabe. Piorou o quadro das doenças mentais, né? Então eu acho assim, que essa nossa série, que você vai vir aqui compartilhar suas pesquisas e os seus estudos e as suas experiências, ela vem ao encontro de uma grande necessidade do nosso público. Vou fazer um rápido intervalo. Voltamos já, porque no segundo bloco, meu querido amigo já vai começar aqui a falar um pouquinho sobre os pilares. Exatamente. Que pilares são esses?
É da casa? É do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casa. Voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora a palavra está com Gus Conde, Longevidade em Foco. Vamos lá, eu queria falar assim, a gente tinha falado dos pilares, né? Que muita gente acha que são os 3 pilares, que são o sono, a alimentação e o exercício. Definitivamente esses talvez sejam os principais, mas existem, a gente estava conversando sobre as zonas azuis, são os lugares onde tem mais longevos no mundo, né? Na Grécia, na Costa Rica, um lugar na Califórnia, um lugar na Itália e um lugar no Japão, Okinawa no Japão. E dentro desses estudos, eles que estudaram os longevos, eles descobriram alguns dos pilares que formam a longevidade ativa, né? A longevidade em foco, que a gente pode aproveitar aqui, que seriam eles, aí a gente pode até entrar um pouquinho mais, não vai dar para entrar em todos eles nesse programa, mas de pouquinho a gente vai compartilhando, que seria a qualidade de sono, a alimentação e o exercício. Esses 3 todo mundo já sabe, né? Mas tem alguns outros que acabam sendo negligenciados por muita gente. O primeiro é o convívio social, que é muito importante você ter, e não são as pessoas da sua casa, né? São amigos que você saia, que você converse, que você troque experiência, que você troque ideias. O convívio social é extremamente importante. Você ter uma fé em algo superior, né? Eles estudaram essas regiões, cada uma num lugar diferente do mundo, e as crenças são diferentes em cada um desses lugares do mundo. Então, para alguns são Deus, para outros são Buda, para outros é o universo, para outros é água, para outros espiritualidade. É você acreditar, basicamente, afunilaram o seguinte, é você acreditar em algo superior, é você crer numa força superior, né? Então aí da alimentação, exercício, o sono, o convívio social, você crê numa força superior, né? E você tem um propósito de vida.
E o propósito de vida, deixando bem claro que não precisa ser necessariamente eu vou construir um hospital, eu vou fazer uma coisa magnífica. De repente, seu propósito de vida pode ser todo dia eu vou ajudar uma pessoa, eu vou fazer o meu melhor no que eu puder. Esse pode ser um propósito, vou compartilhar uma informação com alguém que essa informação possa ajudar, né? E o sexto pilar seria o silêncio. A questão, novamente, pegaram todos esses lugares do mundo e falaram, olha, cada um deles chama o silêncio de forma diferente. Alguns chamam de oração, outros chamam de meditação, outros chamam de prece, outros chamam de conexão. Mas a grande questão é você parar ali, o que hoje em dia para muita gente é difícil, né? Você sair do celular, da televisão, do mundo virtual e você ter um tempinho com você para você conversar com você, porque as pessoas acreditavam que você falar com você mesmo era coisa, né, de louco. Pô, o cara é louco, ele fala sozinho. E não, você conversar com você mesmo é sinal de sanidade. Essa é uma das coisas que a gente fala dentro da mente magra. Você criar esse diálogo com você para saber se o que você está falando para você tem congruência com aquilo que você acredita. Isso é uma parte importantíssima e muita gente acaba negligenciando essa questão. Então, o tempo de silêncio com você é aí que você vai conseguir silenciar. A gente pode falar mais sobre isso, mas não é necessariamente, você não precisa silenciar a sua mente, né? A meditação, a oração não é necessariamente o silêncio da mente. Acho que é um pouco difícil para alguém que nunca praticou a meditação entender que, eu preciso silenciar minha mente, eu não consigo, aí elas acabam desistindo. E quando na verdade a gente faz esse trabalho respiratório com as alunas também, tem muitas questões como você falou da ansiedade, né? Você baixar a sua ansiedade com exercícios respiratórios, coisas super simples. Claro que existem várias vertentes, várias variáveis dentro disso, mas sim, é possível. E esse momento que a gente fica em silêncio com a gente pode ser coisa de 30 segundos, né? Meditar, você não precisa ir no topo da montanha, sentar lá por 3 dias e ficar lá. Pode ser coisa de 30 segundos, 1 minuto, é você ter esse tempo. Você pode meditar esperando o elevador, né? Então, é você achar esses pequenos espaços durante o dia que você possa refletir com você mesmo e conversar. Se ouvir mais também. Com certeza. Dá atenção para sua intuição, porque a gente tem. Até porque as suas respostas estão dentro de você. Exatamente. E a você, isso que você está falando é interessante, porque quando você... claro que você pode falar mesmo, e todo mundo dizer, o Gus tá doido, a Rosilma tá doida. Mas você pode ter esse diálogo com você mesmo sem externar som, sem falar, falar por dentro. Não precisa Tanto verbalizar. Faz. Algumas pessoas verbalizam mesmo. Mas isso aí é engraçado porque a psicoterapia, né, quando você deita lá no divã, aquela psicoterapia tradicional, e que você vai contando a sua vida para o psicoterapeuta, lá, o psicanalista, né? E uma vez conversando com o Dr. Newton Tavares Guerreiro, que era um dos maiores psiquiatras que teve aqui em Santos, já falecido, ele uma vez falou para mim, quando você fala com o psiquiatra, muitas vezes você fica num divã e ele fica nas suas costas, né? E quando você fala com ele, você na verdade está falando com você. Você está organizando o seu pensamento, porque você organiza para falar comigo. Só que você não está falando comigo, você está falando com você. E com o tempo você aprende, olha só o que você acabou de dizer, você aprende a fazer isso todo dia. Organizar o pensamento. Com certeza. Conversar com você. Porque aí eu estou organizando para conversar com o Dr. Newton? Lógico. Não, você está organizando para você se entender. Para você se entender. Vou até mais longe, porque, como eu falei, as suas... Eu sempre falo isso dentro da mente magra. Você criando esse hábito de conversar com você, de abrir essa caixinha de diálogo com você, você acaba se conhecendo muito mais, porque as respostas que você obtém são um reflexo direto das perguntas que você faz. Então, quanto mais você se conhece, melhor as perguntas você consegue se fazer e, consequentemente, melhor as respostas que você consegue obter. Sei lá, um exemplo simples, as pessoas falam, por que eu nunca consigo emagrecer? Por que eu nunca consigo chegar no horário? Seu corpo, sua mente vai responder daquela forma. Porque você é preguiçosa. Porque você sempre foi assim. Mas espera aí, e se você trocar a sua pergunta e você se perguntar, como eu faço
para emagrecer? Como eu faço para estar no horário? Só uma leve transição aí de palavras que você usa, esse jogo de palavras, já vai te dar uma resposta totalmente diferente. Então, e é aquela coisa, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, quanto melhor você se perguntar, consequentemente, melhor respostas você vai ter. Então, totalmente, assim, eu falo mesmo, assim, verbalmente comigo, né? Às vezes na rua andando e pra mim tá tudo bem, não tô nem aí mesmo. Mas eu acho muito importante esse diálogo e a partir do momento também que eu descobri isso, eu percebi que não só as respostas vieram muito mais rápido, mas respostas muito mais precisas. Então, às vezes, mudar não é que você tá tendo a resposta errada, é que você tá fazendo a pergunta errada. E não é também, você conversando com você, é como se você estivesse numa empresa, numa reunião. Então, só que a reunião é com você mesmo. E aí você propõe ações para transformar. Porque você precisa detectar o problema, pensar na solução e imediatamente passar para a ação. Que é assim que as empresas fazem. Sim. E o nosso corpo é a nossa principal empresa. Nós somos a nossa principal empresa, né? Se a gente não consegue administrar a nossa própria empresa, então Não vai conseguir administrar nada. mais nada. E é interessante isso, né? Porque você pode fazer exatamente isso com você mesmo, né? Detectar o problema, propor a solução e partir para a ação. Porque às vezes o que falta é essa última... É a ação, a parte da ação. O que eu vou fazer para mudar. Porque quando você fala eu sempre fui assim, você já está abrindo mão da ação. Ah, eu sempre fui assim. Exatamente. Tá te deixando ali na zona de conforto. Exatamente. Né? Eu sempre fui assim, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Sempre foi assim, foi tudo assim. Mas muitas pessoas falam, eu sou preguiçosa, nossa, eu não funciono de manhã, nossa, eu não consigo fazer isso. Mas você pergunta para elas, tá bom, o que você está fazendo para melhorar esse cenário? E a maioria delas nem pensou. Porque ela já coloca, eu sou, pronto, acabou. É o que a gente fala na Mente Magra, você nunca é, você sempre está. Né? Você não é gordo, Ou você então eu está fiz, gordo. ou deixei de fazer. Exatamente. Nossa turma tá terminando, que pena. Dá um recadinho pra gente fechar o programa, 30 segundos. Bom, fiquem ligados nessa próxima série, Longevidade em Foco, várias notícias, várias compilações de informações que acredito que vai ser útil para todos vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, da nossa nova série Longevidade em Foco. Acompanhe, nosso querido amigo Gus Conde vai estar aqui todo mês para compartilhar conhecimento que ele tem e vivência própria, né, que ele já mostrou aqui. Esperando estar outra vez com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E também às 16 horas do sábado mesmo já está no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan, Jovens Pensadores. E às 17 horas passando na TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. Reprise segunda-feira às 17h30. Espero estar novamente com vocês no nosso próximo programa. Até lá!